Meu povo, começou mais um Tá Na Hora Santa Catarina. Muito boa noite pra você. A gente pede licença pra entrar no seu lar mais uma terça-feira. Cleiton Ramos, uma das últimas de 2025, porque ó, o ano passou assim. Daqui a pouquinho é Natal, Cleiton. Boa noite. Boa noite, minha querida Júlia Matos. Boa noite, equipe do Tá Na Hora. A você aí de casa, o nosso carinho todo especial. Que você tenha uma excelente noite de terça-feira, começando agora. Você, sua família, Deus abençoe sua vida. E ó, toma o tapete vermelho. Como disse a Júlia, a gente está na reta final. Mas pode ter certeza que a gente continua aqui como se fosse o primeiro dia de 2025, com aquele gás danado para deixar você muito bem informado, fazendo um trabalho que com certeza você aí de casa merece. Pode anotar. E olha só, Júlia, a gente começa com um tema polêmico, né? Um tema polêmico, Cleiton. Mais do que isso. A gente já tem trazido aqui uma sequência de reportagens parecidas com essa, viu? Hoje trazendo um caso de crueldade que chocou a cidade de Blumenau. Um tutor foi flagrado arrastando um cachorro por 1 quilômetro. Um cachorro preso ao caminhão. Nossa! O cão sobreviveu e foi resgatado com diversos ferimentos. Natiele Oliveira sendo escalada de imediato aqui na abertura do nosso Tá Na Hora para a gente trazer mais um caso. Se eu não me engano, desde semana passada é o terceiro que a gente está noticiando aqui no Tá Na Hora. Boa noite, Nath. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos acompanham. Exatamente o terceiro caso em apenas uma semana dessa situação de maus tratos. E desta vez, um homem de 34 anos foi preso em flagrante, indiciado pelo crime de maus tratos contra um animal. Essa situação é bem grave, onde é possível ver, a gente vai estar passando essas imagens de segurança que registram este homem que ele arrasta o próprio animal, esse cachorro, por cerca de 1 quilômetro de distância. O animal estava preso na carroceria ali do caminhão e esse caso ele aconteceu no último dia 29 de novembro, mas somente agora a Polícia Civil conseguiu concluir essa investigação, porque somente agora alguma pessoa fez essa denúncia de crime de maus tratos e aí a polícia conseguiu resgatar este animal. Este caso aconteceu em uma rua transversal, a Rua Bahia, que é uma das vias mais movimentadas aqui da cidade. O cão, então, foi encontrado na casa deste tutor com diversos ferimentos, Cleiton e Júlia, e aí ele estava com as unhas arrancadas e aí os ferimentos bem expostos ali, que dava para ver a pelezinha do animal. A gente precisou até borrar essas imagens porque eram imagens fortes. E aí, em depoimento, o homem admitiu à Polícia Civil que ele não levou o animal para algum tipo de atendimento veterinário durante 16 dias. Então, durante 16 dias, né, mais de 2 semanas, esse animal ficou ali sofrendo na casa desse tutor sem receber nenhum tipo de atendimento médico. O homem, ele alegou que estava passando apenas óleo de girassol nos ferimentos deste animal. O cachorro agora recebeu esse atendimento veterinário, que confirmou a situação de maus tratos e este sofrimento totalmente desnecessário. E as investigações ainda apontam que, conforme os relatos de testemunhas, foi avisado para este tutor que o animal estava preso no veículo, mas que mesmo assim ele seguiu viagem. Apesar disso, o homem alegou à polícia que não viu o animal ali preso. Mas a gente precisa ressaltar que mesmo que este homem não tenha visto o animal preso, mesmo depois de ter sido avisado, ele deixou o cãozinho ali abandonado durante esses 16 dias sem nenhum tipo de assistência médica, o que já configura de qualquer forma essa situação, esse crime de maus tratos. O animal agora está passando por tratamento, está num estado grave e depois, se tudo der certo, ele vai ser encaminhado para uma adoção responsável. Já o tutor permanece preso e segue à disposição da Justiça. Mais um caso que, infelizmente, a gente tem que retratar aqui, uma crueldade sem limites. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. É um caso que impressiona, como o Cleiton falou, não é o primeiro que a gente traz. Desde a semana passada aqui pro Tá Na Hora Santa Catarina. Gente, além de ser avisado e continuar dirigindo, arrastando o cachorro por 1 quilômetro, Cleiton, a gente teve aí 16 dias de agonia, 16 dias de negligência com a saúde desse animal. Que coisa mais triste de se noticiar, né? Eu estou me mordendo aqui, Júlia, porque eu não posso falar tudo que eu gostaria em relação a esse animal aqui que eu estou falando. Se a gente falar que um tutor desse animal, a gente vai estar ofendendo os animais. Já começo por aí, porque antigamente a gente falava, seu burro, dava um nome para determinado delito que uma pessoa cometesse
E depois o tempo foi mudando, a gente percebeu que a gente estava até ofendendo determinado animal falando desse tipo, né? Então, eu vou refazer o começo aqui. Esse verme, desculpa, isso aí é um verme, gente. Isso aí é pior do que aquele bichinho que deve ter saído da feridinha desse pobre cão que ficou agonizando durante 16 dias. Como se não bastasse a dor que ele teve depois disso aqui, há relatos que ele já sabia. Tu imagina o desespero do cão num momento como esse. Olha ali o cãozinho, ali a flechinha. Ele ficou 16 dias sofrendo com a carne aparecendo, a pelezinha aparecendo, sem um tratamento adequado, sem um tipo de auxílio. Mas que mundo a gente está vivendo? A gente falava, que mundo cão é esse? Não. Se o mundo cão fosse o mundo cão, a gente teria amor no coração. Porque é isso que o animal tem, um cãozinho desse. Pessoal, a gente tem registrado esse tipo de acontecimento, esse tipo de crime aqui em Santa Catarina, maus tratos, cada vez mais, ainda mais final do ano. E vou alertá-los que, geralmente, os números acabam aumentando no final do ano com as famílias que vão viajar, existem um número de abandonos maior. Mas o Tá Na Hora Santa Catarina está aqui para incentivar o quê? O bom cuidado, o amor, aqueles cães, aqueles pets, aqueles amigos que a gente tem dentro de casa, que a gente ama. A gente quer chamar agora você aí de casa para nos estimular, trazer fotos, vídeos de como você cuida, mima, ama o seu animalzinho, o seu pet. A gente quer receber no Tá Na Hora Santa Catarina como um incentivo, um pra pedido né, de carinho, de amor por esses animais que têm sofrido tanto. Eu acredito que você que é pai de pet, eu sou pai de pet, a gente brinca, né? Pai de pet eu sou. Né? Tenho lá um velhinho já de 12 anos, o Júlia Matos. Então manda zap para mostrar como é que a gente faz. Hoje levei inclusive para tosar. É claro. Veio que é outro cãozinho. Mais do que cuidando, viu? Eu quero ver você mimando seu cachorro. Manda, muito carinho. Como é que você mima com carinho seu pet? A gente quer saber, não precisa ser só o seu cachorrinho, mas o pet que você tiver em casa, manda foto aqui pra gente, a gente quer conhecê-lo e incentivar esse carinho, esse amor. Valeu. Boa, Júlia. Falar nisso, um abraço pro Zarita, Jorge Zarita, lá em Santo Antônio de Lisboa, que é pai de pet, né? Ele e a Ruli. Um abraço, Zarita, tá acompanhando a gente. Olha só, em instantes uma perseguição que parece cena de filme, mas não é não. Aconteceu em Santa Catarina, dá imagem pra gente agora aí não Tá Na Hora. 18 horas e 37 minutos. Olha, você tá vendo aqui no primeiro plano o agente da Rocan, hein? Isso mesmo, o policial que tem uma câmera ali instalada e lá na frente você vê o suspeito em alta velocidade. O porquê dessa perseguição? Aonde que aconteceu esse fato aí? Como é que terminou essa história? E o porquê que ele estava fugindo desse jeito? É inacreditável, daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo completo. O que acontece nesse trajeto? Olha, quase caiu. Quase caiu. Ó, de novo, vai. Opa, cambaleou, colocou na pista de novo e voltou. Agora, uma coisa certa, ele é bom, hein? Ele é bom de motocicleta. Daqui a pouco a gente conta para você como é que terminou essa história, em instantes, aqui no nosso Tá Na Hora. Fique ligado. Vem com a gente, 18 horas e 38 minutos. A gente vai destacar agora que a Polícia Civil aqui de Santa Catarina prestou apoio à Polícia Civil de São Paulo para prender um suspeito que... Tá certo isso? Ah, não. Volta um pouquinho para eu ler ali, porque eu quero ter a certeza. Volta um pouquinho. Um suspeito que estimulava crianças a praticarem automutilação. Meu Deus. A prisão ocorreu nesta segunda-feira no município de Agrolândia, no estado de São Paulo. Gabriela Mariotto agora na tela. Quando a gente fala que é para a gente cuidar dos nossos pequenos com a internet, é por essas e outras que a gente reforça essa tecla. Como é que é, produção? Lembrando que é Agrolândia em Santa Catarina. Exatamente, é que tem um Agrolândia em São Paulo, né? Até tem um time de futsal lá em Agrolândia, São Paulo. Mas esse caso foi aqui em Santa Catarina. Mas que coisa, hein? Qual a idade desse jovem? Repete para mim que fazia isso aí, ô Gabriela Mariotto. Boa noite. Muito boa noite, Cleiton, Júlia, todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, o ambiente digital tem ficado cada vez mais perigoso e o cuidado ali dentro tem que estar cada vez maior. A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu esses mandados de busca e apreensão na casa desse suspeito de 18 anos, suspeito, então,
de incentivar jovens, crianças, a praticarem ali a automutilação através de grupos daquele aplicativo que já ficou conhecido por aqui, aquele aplicativo chamado Discord. Então, essa operação da Polícia Civil de Santa Catarina foi feita em apoio a uma investigação que estava sendo conduzida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. E durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram esses conteúdos, de automutilação que esse jovem incentivava esses outros jovens, a praticarem. Além disso, também dentro do computador, do celular, encontraram imagens e vídeos de jovens em cenas e poses ali de cunho sexual que levaram os policiais a lavrarem ali a prisão em flagrante deste homem de 18 anos. O delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Arthur Dia, comentou um pouquinho sobre essa operação. Vamos acompanhar. Mais uma importante prisão na data de hoje, efetuada por policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos. Essa prisão ocorrida no estado de Santa Catarina, de um indivíduo chamado Luiz Fernando, criminoso perigoso e covarde. Fazia ameaças a autoridades públicas, entre elas eu, minha família, e também fazia com que crianças e adolescentes nas plataformas digitais se automutilassem, maus tratos a animais, escalpelamento de animais, morte de animais, estupros virtuais. Então, tamanha a covardia desse indivíduo que foi preso e está à disposição da justiça. Então é muito importante, eu gostaria de dizer para os pais, para os responsáveis, que perceberem qualquer atitude suspeita dos seus filhos, mutilações, filhos que ficam muito tempo nos quartos falando ao celular, que observem o que está acontecendo. E se perceberem alguma coisa, que façam o boletim de ocorrência, comuniquem à Polícia Civil para que a gente possa tomar as providências e colocar esses criminosos atrás das grades, como aconteceu hoje. Esse investigado foi então conduzido à delegacia da 7ª Região em Rio do Sul, onde foi ali preso em flagrante. E além disso, a polícia apreendeu tanto o computador quanto o celular desse homem e agora tanto os dois aparelhos, vão ser submetidos à análise pericial. E a gente reforça toda essa mensagem também que o delegado-geral de São Paulo trouxe, para os pais continuarem com esse cuidado ali, com o que os jovens e as crianças estão consumindo, estão trazendo ali dentro do ambiente digital, porque realmente está cada vez mais perigoso, a gente traz histórias cada vez mais assustadoras por aqui. Cleiton? Concordo, Gabriela. Você falou muito bem e colocou os fatos como são realmente. E só para deixar o telespectador aí bem informado, o delegado é de São Paulo, porque é uma operação que iniciou em outro estado, nesse caso, no estado de São Paulo, que teve vítimas em outras cidades e esse rapaz foi preso aqui em Santa Catarina. Uma operação que contou com a ajuda de outros policiais também, pessoal da DEIC, enfim, uma grande força de segurança foi montada para prender esse homem, esse jovem, em Agrolândia, município de Santa Catarina. Ele foi levado para onde? Rio do Sul. Foi preso em Agrolândia e aí ele está sendo levado para Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Olha só vou dar uma dica para você que é pai, tá? Eu tenho um filho pequeno lá em casa e eu vejo ele que não tem como fugir em determinado momento na internet. Tem que tomar cuidado quando ele vai para o YouTube Kids, você que é pai, porque o YouTube Kids acaba aparecendo alguns vídeos no meio do caminho que te levam para alguns vídeos que não são nada bons no TikTok. E ali, você pode acompanhar, colocar no Google, tem muitas matérias falando sobre esse assunto, com vídeos que podem te levar para sites extremamente perigosos. Então, a princípio, pode ser um desenho, pode ser uma brincadeira, mas não, papai, tem que ficar atento, tá? Porque o mundo virtual é perigoso e ele engana. Se engana a gente, imagina uma criança que ainda não tem tanto discernimento assim. É por isso que a gente tem que ficar ligado. Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, no município de Arvoredo, no oeste de Santa Catarina. Olha o caminhão vindo lá, não conseguiu fazer a curva e tombou. Meu Deus. Carregado com tábuas de madeira, ele saiu da pista, olha só, vindo em alta velocidade. E quando ele caiu e tombou desse jeito, atingiu um pedestre e caiu em um barranco. Senhor. O acidente ocorreu por volta das 11h30 da manhã. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens e faleceu no local. O pedestre, um jovem de 18 anos, chegou a ser socorrido e reanimado pela equipe do SAMU, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.
A aeronave da Polícia Civil com policiais do SAER-FRON e profissionais do SAMU Aeromédico foi acionada para o atendimento da ocorrência. As vítimas ainda não foram identificadas oficialmente. Segundo testemunhas, o jovem atingido estava na calçada aguardando o transporte para ir ao trabalho. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente e você viu aí, indo para o trabalho. Ô, Júlia Matos, esse jovem estava indo para o trabalho. E hoje em Santa Catarina, Júlia, só no nosso estado, 2 trabalhadores perderam a vida durante o trabalho, que a gente vai mostrar na sequência. Nossos sentimentos a todos os familiares. Dia triste envolvendo os trabalhadores aqui do nosso estado. 18h45, Júlia. E dentre tantas bandeiras, nós temos mais essa aqui no SCC-SBT para você que nos acompanha, viu? SCC-SBT, a TV mais querida também no trânsito. A gente pede essa consciência, a estrutura, não só do poder público, mas também essa preocupação, esse respeito do motorista, daqueles que utilizam as rodovias, as estradas de toda Santa Catarina, pedindo, claro, a vida dessas pessoas que poderia ser poupada. Vamos seguir, pessoal? 18h46, uma das adutoras mais importantes do sistema de abastecimento de água potável para as cidades de Itajaí e Navegantes se rompeu na madrugada desta terça-feira. Agora, os municípios acabam enfrentando problemas com o abastecimento de água. A repórter Cristiane Pinheiro chega com mais informações para vocês. A adutora se localiza na passagem sob a ponte que liga os bairros de Cordeiros e Barra do Rio. Por conta desse rompimento que atingiu uma rede de 300 milímetros, toda a área urbana de Itajaí e Navegantes foi afetada com baixa pressão e também a possibilidade de falta d'água em algumas regiões, enquanto os serviços de reparo eram realizados. Os bairros mais afetados são São João, Centro, Fazenda, Fazendinha, Cabeçudas e Praia Brava. As equipes estiveram mobilizadas durante todo o dia para o conserto da adutora. Por conta do difícil acesso ao local, foi necessário realizar um corte na cabeceira da ponte. A expectativa era que os serviços fossem concluídos por volta das 6 horas da tarde. O incidente causou grande volume de perda, impedindo o restabelecimento dos reservatórios que abastecem Itajaí e Navegantes. Por isso, o Semasa reforça o pedido de economia. Evite as atividades com maior número de volume de água. E em caso de emergência, entre em contato com o Semasa pelos contatos que aparecem na sua tela. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Agora a gente vai para aquilo que virou destaque nesta terça-feira, o que virou notícia, é o nosso giro. Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no rio Itajaí-Açu, em Gaspar, na manhã desta terça-feira, por volta das 7h40 da manhã. O corpo de bombeiros militar foi até o local e encontrou o corpo de um homem flutuando na superfície do rio. Os bombeiros utilizaram a embarcação da corporação para remover o corpo. Após a remoção, o cadáver foi deixado sob os cuidados do Instituto Geral de Perícias para a realização dos procedimentos legais e também de identificação. Um trabalhador de 55 anos morreu na manhã desta terça-feira após sofrer uma queda de cerca de 15 metros na localidade de Passo Manso, no Alto Vale do Itajaí. O acidente foi registrado por volta das 7 horas da manhã, às margens da rodovia Luiz Bertoli, em uma área pertencente a uma empresa de pequena central hidrelétrica. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com base em Taió, foram acionadas para atender a ocorrência, contando com o apoio de viaturas de resgate e do helicóptero Arcanjo 03. Em razão da gravidade da situação e da dificuldade de acesso ao local, foi necessária a atuação conjunta de equipes terrestres e áreas para o resgate da vítima. O homem de 45 anos foi preso em flagrante no início da madrugada desta terça-feira na localidade de Ribeirão Elias, em Aurora, no Alto Vale do Itajaí. A polícia militar prendeu o suspeito por tentativa de feminicídio, disparo de arma de fogo, ameaça e desobediência. Ao chegarem novamente à casa, os policiais encontraram o autor. Ele não acatou as ordens dos policiais, o que exigiu o uso de uma pistola elétrica. Em contato com a vítima, uma mulher de 24 anos, ela relatou que, após uma discussão com o companheiro, decidiu dormir na casa dos pais, que fica nas proximidades.
A Prefeitura de Florianópolis abriu credenciamento de empresas interessadas em operar no transporte de passageiros até a Ilha do Campeche durante a temporada de verão 2025-2026. Com a gestão da ilha sob responsabilidade do município, o controle de acesso foi reforçado, mantendo o limite diário de 800 visitantes. Desse total, até 120 vagas por dia são destinadas ao acesso por meios próprios ou transporte autorizado. Para operar comercialmente, as empresas precisam estar credenciadas junto à Prefeitura. O valor máximo do transporte será de R$ 150 por pessoa, incluindo ida e volta e o voucher de acesso à ilha. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Alexandre Valtric, quem optar por embarcação própria não precisa de credenciamento, apenas emitir autorização de visitação no site da Prefeitura. As empresas devem cumprir critérios técnicos como embarcação regularizada, tripulação habilitada e manutenção em dia. As saídas autorizadas são de Armação, Campeche e Barra da Lagoa, com acesso permitido à ilha entre 9 da manhã e 5 da tarde. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Florianópolis. Agora, Cleiton Ramos, Sim, a chegada do final de ano, Sim. junto com a temporada de verão, vai deixar as rodovias aqui de Santa Catarina, as rodovias federais, inclusive congestionadas, isso a gente já sabe. Pelo histórico, né? Muito. É o que prevê o concessionário, ou a concessionária, melhor dizendo, perdão, Autopista Litoral Sul. No período, o fluxo de veículos circulando pelas estradas deve ser superior a 70%. Nós falamos 70%. Imagina, pessoal, um aumento de 70% isso? no número de veículos que a gente já tem normalmente. Mas, para isso, a gente vai chamar agora Renato Santos, que vai trazer todos os detalhes desses dados para a gente. Renato, é um aumento significativo e isso deve impactar, claro, principalmente na paciência do motorista. Conta mais para a gente. Exatamente isso, viu, Júlia Matos, Cleiton Ramos, ótima noite para vocês e a todos os nossos telespectadores que estão ligados aqui no SBT. Muita movimentação nas rodovias federais que cortam Santa Catarina e isso já previsto para esse próximo final de semana, como estima a concessionária Artérias Litoral, que administra as rodovias federais aqui do nosso estado. E pensando nisso, a concessionária já vai abrir o período de operação verão, já a partir da próxima sexta-feira e segue até o dia 5 de janeiro. Portanto, 18 dias de operação. E durante esses 18 dias, a concessionária estima mais de 5,5 milhões de veículos circulando pelas rodovias federais que cortam Santa Catarina. Somente na BR-101, que liga Joinville aos municípios de Garuva, também de Itapema, Balneário Barra do Sul, além de Palhoça e a Grande Florianópolis, são estimados cerca de 4,3 milhões veículos circulando por essa rodovia federal. Já nas BRs 116 e BR-376, que liga a capital do Paraná, Curitiba, a estimativa é de 1,3 milhão veículos circulando também por essas duas rodovias. E é preciso muita paciência, muita atenção, principalmente nos horários de pico, no início da manhã, no horário do meio-dia, quando muita gente acha que não vai ter tanto trânsito, e também no finalzinho do dia. E os dias com maior fluxo de veículos, segundo estima a concessionária, serão 20, 26, 27 e 28. E também na volta para casa, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro. Sobre o assunto, nós conversamos com o porta-voz da Artérias Litoral, que traz dicas de segurança para você que vai pegar a estrada. Os horários de pico deverão ser entre as 6 e as 18 horas. Durante o período, a Autopista Litoral Sul irá disponibilizar recursos operacionais extras posicionados estrategicamente ao longo das rodovias, conforme o volume de tráfego e a necessidade de atendimento, garantindo mais agilidade nas ocorrências e maior fluidez nas vias. Com o carro na estrada, não esqueça de usar o cinto de segurança, manter uma distância segura do veículo à frente, respeitar o limite de velocidade e jamais utilizar o aparelho celular. Pois é, além dessas dicas que o porta-voz da concessionária deu, é preciso também fazer uma manutenção completa do seu veículo, troca de óleo, fluidos de freio, olhar também os faróis, o limpador de para-brisa e principalmente
usar o cinto de segurança e respeitar as leis de trânsito, já que o fluxo de veículos, nesses dias que a gente citou aqui, 20, 26, 27, 28, nos dias 1º, 1 e 2 de janeiro, vai ser superior a 75% se comparado aos dias normais. Volto com vocês aí no estúdio, Cleiton Ramos e Júlia Matos. E muitos vão passar por aí onde você está, descendo aqui rumo ao nosso litoral, ou dando aquela paradinha em Balneário Camboriú. Mas tem muita gente que passa por Balneário Camboriú e vem aqui para Floripa ou para as praias do sul, Palhoça principalmente. Muita gente, Garopaba, Imbituba, Laguna. Carnaval do Laguna é bom. Oh, aí tu me conta essa história daqui a pouco. O fato é, pessoal, paciência. E a gente vai estar aqui acompanhando, né? A gente pede, claro, prudência. E mais do que isso, infraestrutura, cuidado, segurança nas rodovias por parte do poder público. Estaremos aqui. Com certeza, Júlia Matos. Agora, com certeza também, igual a 1 mais 1 é 2, vamos com o zap. Vamos com o WhatsApp. Da galera. Olha a gente aí. quer saber como você aí de casa mima, cuida, ama o seu pet. Olha só. Vamos lá. A gente vai começar com a Paula. Boa noite, Cleiton. Não consigo acreditar como fazem isso com animais. Anjos de Deus. Tenho 5. São como filhos. Temos imagens? Olha! 5. Que É bonitinhos. o Pitcher. É o Pitcher, né? 5. Que bonitinhos. Olha aí, a família toda. Obrigada, Paula, por mandar. A Jamily, essa é a minha gatinha, então coloca a gatinha Vamos da ver. Jamily. Opa! Ah, ó, dando fofa. um beijinho, ó. Depois um beijo, assim, ó. Mandou pra gente também. Temos mais. Antônio Cardoso também sempre participa aqui do Tá Na Hora Santa Catarina com a gente. Mandou. Boa noite, Cleiton e Júlia. Um abraço. Um abraço pra você, Antônio. Obrigada pelo carinho. Não tenho mais pets, mas amo todos. O amor deles é puro e verdadeiro. Chorei agora vendo esse caso desse cachorrinho com esse... né? Desgraçado. Desgraçado que É fez isso o aí, que fez. desgraçado mesmo. Antônio Cardoso de São Ludgero. Realmente é o impacto de ver as imagens, de acompanhar esse caso que revolta tanta gente, né? Eli, minha princesinha Melzinha. Coloca Vamos ver a Melzinha. Tô louco pra ver Melzinha. Melzinha. Que amor. De lacinho. Parece que tá sorrindo. Parece Saiu do pet, Tá foi sorrindo. mimada, foi mimada. Evandro também mandou pra gente. Essa é a nossa princesa Belinha, vamos não. ver? Belinha. Olha a Ai, Belinha. meu Deus do céu. Olha a boquinha, a perfeição da Belinha. Lindos. É um Shih Tzu com Yasa, né? É, eu acho que é. Flávio Luciano, oi Cleiton, esse aí é o Pitô que já está em clima de Natal. Sou Flávio Luciano e moramos aqui no Ceniro Martins, em São José. Em São José, vamos ver. Ó o Pitô. Já tá em clima de Natal. Lembrou, sabe quem? Aquele Quem? cachorrinho do Grinch. Sim, é Não verdade. é? O verdade. Max. Pitoco. Ô, Max, que bonitinho. Pitoco é um cachorro legal. Música Teodoro Isabel Sampaio. também mandou pra gente. Ó, aqui em Isabel casa. também mandou pra gente 2 coelhas. Amo elas. Pantera e Lola. Quero ver. Vai aí, coloca. Ai, Tá gente. valendo. Olha o cantinho também, a Cantinho, animação, cantinho. cuidado, carinho. Cantinho. Vamos lá, última. Coloca aí, Dana F5, tem muito zap. Ah, meu Deus. pera aí. Eu falei que era pai de pet. Tá aqui a foto. Abre, ó. abre pro pessoal ver de casa. Ó, Abre essa foto abre, aí pra abre, gente. olha só. Filhão Lourenço, esposa Janine e aqui no colinho da patroa é o Renzo. O Renzo, que é o muito Renzo. cuidado. Sim, esse é o que manda. Acredito. Manda na cama, manda em tudo. Acredito. É isso. danado. Tu mima também o teu pet? Ó, Muito carinho, dá um muito gasto, amor. mas vale a pena. É claro. Chega em casa, você fica 2 minutos. Ah, Fora. esqueci alguma coisa. Mas para eles é uma eternidade. Já vem É que vem. verdade, é verdade. Lá em casa, no meu caso, é a Luli. Chega assim também, parece que a gente saiu há dias. Gente, a gente vai para o rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver a realidade de moradores da capital que convivem com um problema que se agrava a cada verão. Ônibus e vans de turismo estacionados de forma irregular. Eu já fiz essa matéria várias vezes. Cleiton. Acredito, Júlia. É uma situação que levanta questionamentos sobre fiscalização, sinalização e o cumprimento das regras do turismo na capital. Mas afinal, o que está sendo feito para resolver esse problema? A gente te conta daqui a pouquinho, é depois do intervalo. Enquanto isso, imagens de Florianópolis, SC401, aí na sua tela. O vento, ó, já mexe a câmera. Ali, ó, posicionada para você acompanhar esse movimento Que de vento trânsito. é esse, hein? Esse vento tá chegando. Vento sul. Vento sul. Vento sul. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fica aí. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente segue agora falando da alta temporada de verão, que já começou aqui em Santa Catarina. Praias lotadas. E por isso, a gente precisa de segurança. Todos os postos guarda-vidas já estão funcionando nas praias do estado. Quem está chegando agora? Quem? Gabriela Mariotto com todas as informações. Gabi, a gente sabe que a Operação Veraneio é uma operação muito bem organizada e as praias precisam dos profissionais mais preparados. O que temos até o momento? Gabi, conta pra gente.
É isso mesmo, Júlia, Cleiton, boa noite novamente para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente nesta semana, né, no dia 14, foi encerrada a pré-temporada aí de verão. E agora começa, dia 15, oficialmente a temporada de verão segue até o dia 22 de fevereiro. Então, como a gente sabe, tem alguns postos de guarda-vidas aqui de Santa Catarina, do litoral catarinense, que eles funcionam ao longo de todo o ano, principalmente nas praias mais movimentadas. Balneário Camboriú, aqui na capital, Praia dos Ingleses, Praia da Joaquina, Praia Mole, mas tem outros postos de salva-vidas que acabam sendo desativados fora da temporada de verão. E é justamente eles que voltam a funcionar agora. Então, a partir de ontem, né, segunda-feira, passaram a funcionar 399 postos de salva-vidas em todo o litoral catarinense. Justamente para garantir o funcionamento de tudo isso, o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina contratou mais de 1.900 guarda-vidas civis que vão estar atuando pelas praias aqui do nosso estado com diversos equipamentos de apoio, contam aí com embarcações, quadriciclos, motos aquáticas e também com viaturas. Até porque a gente sabe, né, a expectativa é de milhões de turistas passando aqui pelo litoral catarinense, só aqui na capital são esperados mais de 3 milhões de pessoas ao longo dessa temporada. E para verificar para o pessoal de casa, né, que quer visitar a praia, quer saber se tem um guarda-vidas, um posto de guarda-vidas em funcionamento, no aplicativo CBMSC Cidadão, dá para verificar ali se o posto de salva-vidas ali na praia que tu vai visitar está ativo, dá para verificar também como está o mar aquele dia, né? Se está com aquela bandeira vermelha, amarela, verde, até se está com aquela bandeira roxa, que é quando tem águas vivas no mar. Aproveitar que a gente está aqui falando de temporada de verão, vamos mostrar para vocês como é que está o trânsito aqui na nossa SC 401, porque o trânsito está bastante intenso ainda. Ontem a gente estava aqui mostrando para vocês, hoje a gente voltou para mostrar aqui de novo trânsito intenso aqui na SC 401, para quem tenta acessar os bairros do norte da ilha. Muito intenso, desde ali, antes do elevado do SIC. Vamos mostrar ali o outro lado também para o pessoal. Desde ali, à frente do SIC, já está com um trânsito bastante intenso para quem está tentando acessar os bairros do norte. Quem vem sentido centro, a pista está bem tranquila, trânsito liberado, mas o motorista vai ter que ter novamente bastante paciência nesse momento. E como a gente disse, né, são esperados 3 milhões de turistas aqui em Florianópolis nessa temporada de verão, então a tendência é que a gente tenha realmente um trânsito bastante intenso, especialmente aqui nessa rodovia tão movimentada que dá acesso ao norte da ilha. Cleiton, Júlia, volto com vocês. Gabi, obrigado pelas informações. Realmente, movimentação nas rodovias, mas deixa eu chamar a atenção para esse casaco, Gabi. A gente está aqui em dezembro. Pessoal, toda Santa Catarina hoje registrando próximo dos 30 graus, mas a verdade é que o vento também está chegando com tudo. Os temporais de final do dia... A gente está aqui com ar-condicionado, assim, eu tô com o paletó aqui por causa do ar-condicionado. Por causa do ar-condicionado. Como é que tá aí, Gabi? Conta pra gente. Gente, eu sou friorenta, então eu não sou muito termômetro para muita coisa, mas eu estava olhando até no meu celular porque estava marcando 23 graus. E eu falei, não é possível que está marcando 23 graus, não está 23 graus. Quando eu fui olhar, tá muito vento. Tá muito vento. Na minha primeira entrada ao vivo, eu estava com meu cabelo preso, estava ventando muito. Eu quase caí para o lado de tanto que estava ventando. Agora, o vento deu uma acalmada, mas é esse vento que está deixando muito frio. No meu celular, por conta do vento, a sensação térmica estava ali na casa dos 20 graus. Por isso que eu tô com casaco, porque eu sou friorenta. Então, 20 graus para mim já é temperatura de colocar um casaquinho e ficar de casaco. Obrigada, Gabi, pelas informações. É vento sul, pessoal. Vento sul. E eu nem confirmei isso com a Epagre, não. Eu confirmei, sabe com quem? Com quem? Com meu avô, porque sente o vento sul na zanca. Qual Dor do na teu avô? zanca, do seu Dedé. Ô, seu Dedé, um abraço. Seu Dedé cria galinha ainda? Cria, sim, senhor. Um abraço, seu Dedé. Pessoal, vamos girar aqui em Santa Catarina. Agora uma ótima notícia para quem trafega na BR-470, na cidade de Gaspar. Foi liberado hoje um viaduto que custou 17 milhões de reais. A infraestrutura era muito aguardada pelos motoristas para eliminar o afunilamento em trechos que causavam lentidão. A repórter Natiele Oliveira está voltando aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina para dar mais detalhes. Uma obra esperada, né, Nath?
Esperada mesmo, Júlia, por diversos motoristas. Então, agora foi entregue o viaduto na cidade de Gaspar, no quilômetro 45 da rodovia. E para localizar melhor quem está nos assistindo, essa nova estrutura fica bem em frente à empresa Segalas, onde historicamente sofre com bastante tráfego, bastante trânsito ali na região. Essa obra recebeu um investimento de 17,5 milhões de reais do governo federal, através do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito e Transportes, e o viaduto ele tem o principal objetivo, é claro, né, de melhorar o tráfego de veículos, mas principalmente o acesso da ligação do centro de Gaspar ao bairro Belchior Central, na mesma cidade. Ao todo, a intervenção tem um pouco mais de 570 metros, claro, né, somando o viaduto, as rampas e as vias laterais. Esse viaduto era muito esperado, até porque ele completa agora um pacote de obras neste trecho, então estava tudo pronto, só faltava este viaduto para melhorar significativamente o trânsito. Era um ponto que por muito tempo tinha bastante lentidão, então a rodovia ela seguia o fluxo normal, chegava ali na empresa Segalas e sempre parava, tinha que ter bastante paciência os motoristas. Agora com esse viaduto isso deve melhorar significativamente. É bom lembrar também que o DENIT segue avançando com as obras de duplicação da BR-470, dos 27 viadutos, este é um dos 27 viadutos que estavam previstos na duplicação, faltam ainda mais 2 a serem concluídos. Uma importante notícia que deve impactar bastante o trânsito aqui da região, no sentido litoral, né, saindo de Blumenau sentido litoral, na cidade de Gaspar. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Nath, pelas informações. Agora, pessoal de casa, esse bafão que vocês têm sentido é um bafão de primavera ainda, sabia? O verão começa só nesse domingo, mas o calor já está impactando a rotina e o consumo dos catarinenses. As altas temperaturas anteciparam um movimento que o comércio chama a atenção. É o que você vai conferir agora na reportagem, olha aí. Domingo marca o início oficial do verão, mas as primeiras ondas de calor já começaram a elevar os termômetros, que chegaram a marcar 30 graus ao longo da última semana. Para escapar do calorão, muitos consumidores já começaram a ir atrás de um ar-condicionado. Nesta rede de varejo, as vendas do item nas 2 primeiras semanas de dezembro já cresceram 20% pelo estado, em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente sempre fala que o ar-condicionado as pessoas procuram quando dá a primeira onda de calor, né? Assim, que é o desconforto no dormir, né? Então, normalmente quando a gente tem uma noite de calor intenso, a procura pelo ar-condicionado ele acaba sendo muito mais forte no dia seguinte. Mas hoje aqui no Queires a gente tem percebido essa vinda para um segundo ar-condicionado, para um segundo cômodo. Não só mais o quarto, mas o quarto, a sala. Então a gente tem percebido que as pessoas têm procurado o bem-estar e o conforto na compra do ar-condicionado. A tendência observada por aqui se repete também em nível nacional. No ano passado, as vendas de eletrônicos no Brasil cresceu 30%. E o grande destaque foi o ar-condicionado. Foram 6 milhões de unidades fabricadas em 2024. E os clientes que procuram um item como esse buscam também economia e qualidade. Sabe que a gente tem percebido uma procura maior pelo ar-condicionado de maior BTUs, né? Não mais o de 9.000, mas o de 12.000. Mas, ao mesmo tempo, a procura pelo ar-condicionado inverter, que é aquele que tem economia na conta de energia, né? Então, as pessoas querem ter esse conforto, querem poder ligar o ar-condicionado e, ao mesmo tempo, não ter uma surpresa na conta de luz. O diretor da CDL de Florianópolis afirma que a chegada dos turistas também influencia no aumento das vendas desses itens. Por se hospedarem em casas e apartamentos que, às vezes, não estão propriamente equipados, acabam tendo que comprar ventiladores e ares condicionados portáteis de última hora. Porque muita gente vem para casa às vezes despreparada, fica numa casa, num apartamento que necessita de um item a mais. O calor e o desconforto térmico faz com que essas pessoas procurem esses itens de imediato. E a economia girando na nossa cidade. Em instantes, a gente vai colocar para você, dá a imagem aí, olha só. Isso aconteceu em Santa Catarina. Quer saber a cidade, como é que terminou essa perseguição? Repita, aqui no primeiro plano você está vendo o policial. Lá na frente o suspeito. O porquê dessa perseguição? Como que ela teve início? O que aconteceu? Ele foi preso? E o que o rapaz estava levando nessa mochila? Daqui a pouco a gente conta tudo aqui no nosso Tá Na Hora. Agora vamos falar de esporte. Futebol, mais precisamente. Uma boa notícia para a torcida do Figueirense. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve nesta terça-feira
o plano de recuperação judicial do Alvinegro, aprovado em Assembleia Geral de Credores. O processo foi iniciado em 2024 e o recurso apresentado pelo clube teve provimento parcial, ou seja, o judiciário validou integralmente o que foi votado e aprovado pelos credores, mas condicionou a homologação definitiva à apresentação de garantias suficientes para assegurar o cumprimento dos pagamentos previstos no plano. Na prática, o julgamento confirmou a soberania da Assembleia Geral de Credores e preservou as 5 opções de pagamento aprovadas no processo. Com a publicação da decisão, o processo retorna ao primeiro grau de jurisdição, onde o figueirense deve cumprir a exigência de prestação de garantias. A partir disso, o plano poderá ser homologado em definitivo. O judiciário entra em recesso nesta sexta-feira agora, com a retomada das atividades no dia 7 de janeiro e prazos suspensos até o dia 20. Então, um bom presente para a torcida do Figueira nesse final de ano, pode ter certeza. Olha, o governador Jorginho Melo anunciou no dia de hoje a ampliação de 2 unidades de saúde importantes no norte do estado. O Hospital São José e também a maternidade Daci Vargas. A assinatura para aquisição de imóvel e ampliação das unidades foi realizada agora há pouco. Renato Santos acompanhou tudo e vai deixar você bem informado, não está na hora? Vem daí, Renato. Pois é, viu, Cleiton Ramos? Na verdade, a reunião ainda está acontecendo aqui na Prefeitura de Joinville. O governador está, neste momento, reunido com o prefeito Adriano Silva e com todo o seu secretariado, onde daqui a pouco eles assinam esse documento autorizando a compra de um terreno que fica ao lado da maternidade Daci Vargas e também do Hospital Municipal São José. 2 unidades hospitalares que são muito importantes aqui para o norte do estado, já que atendem mais de 26 municípios aqui do norte e também do Planalto Norte de Santa Catarina. Essas 2 unidades que já passaram, inclusive, viu, Cleiton, por várias reformas, mas que nunca foram ampliados por causa da falta de espaço. E agora, o governador autorizando a compra dessa área, desse terreno, vai ser possível, portanto, fazer a ampliação tanto da maternidade quanto do Hospital Municipal São José, que é referência em saúde aqui em Santa Catarina. O governador falou agora há pouco com a nossa equipe, falou da necessidade dessa ampliação, principalmente do Hospital São José, que já está em fase de tramitação para uma possível estadualização. Informação que, inclusive, nós já trouxemos em primeira mão aqui no nosso Tá Na Hora. Vamos ouvir, portanto, o que disse o governador Jorginho Melo. Mas ele tem um grande projeto que estamos estruturando ele, uma área de saúde que passa pela compra de um terreno ao lado do Hospital Daci Vargas e do Hospital São José, onde será feito um complexo de saúde. Então, hoje nós estamos materializando aqui a compra, estamos formatando a forma do que o Estado vai adquirir esse terreno. O prefeito Adriano Silva, que se mostrou muito satisfeito com essa decisão e com esse anúncio feito pelo governo do estado, já que vai ser possível fazer a estadualização, passar a responsabilidade do Hospital São José para o governo do estado. A gente sabe que hoje o São José custa cerca de 370 milhões aos cofres públicos. A prefeitura é responsável por 75% de todo o orçamento do hospital e o governo do estado entra com um pouco mais ali de 30%, restante, menos de 25%, melhor dizer, o restante do valor que é investido anualmente no Hospital São José. Além disso, o governo do estado também mantém os outros hospitais aqui da cidade, que é o Infantil, o Hans-Dieter Schmidt e ainda ajuda o Hospital Filantrópico Bethesda. Sobre a ampliação do hospital e também da maternidade, a gente conversou com o prefeito Adriano Silva. Nós estamos falando de 2 complexos, a maternidade Daci Vargas e o Hospital São José. Os 2 necessitam de ampliação. E esse terreno, ele é um terreno extremamente estratégico, porque é um terreno, mas que atende as 2 áreas. E pode ser o complexo único lá na frente, se pensarmos. Então, de fato, a compra do terreno é de fundamental estratégia para se pensar a médio e longo prazo.
Só para a gente encerrar, Cleiton Ramos, lembrando que o Hospital São José atende 26 municípios, aqui da região, cerca de 1,5 milhão de pacientes que são atendidos naquela unidade de saúde. E a gente vai dar em primeira mão também, viu, Cleiton, que essa vinda do governador aqui, além de anunciar esse investimento, também foi para tratar de política, já que existe uma possibilidade de Adriano Silva sair como candidato ao governo do estado e parece que Jorginho Melo veio para tentar fazer uma intermediação junto com o prefeito de Joinville, já que aqui é a cidade que decide as eleições de 2026. Retorno com você aí no estúdio. A viagem é para matar 2 assuntos em um, né, Renato Santos? E é isso mesmo, tem que aproveitar a agenda corrida, a gente está no processo de articulação, o governador está fazendo a dele e o prefeito também. Na verdade, faz parte. Obrigado, Renato. Daqui a pouco você volta com mais informações. Eu quero convidar a Júlia Matos agora para prestar atenção nessa cena que a gente vai colocar. Júlia, vamos tomar um chá, só que esse chá está saindo da torneira. Não parece um chá? Parece um chá, Cleiton. Olha só. Mas não é, não. Quem começou o dia para tomar aquele café, para lavar a louça, para começar o dia com uma água limpa, escovar os dentes. Abrir a torneira e ver esse tipo de água. Né? A nossa equipe recebeu um vídeo de moradores da região norte de Blumenau, reclamando da água suja, escura, que chega na residência. Vocês têm acompanhado agora os vídeos com a gente. Vamos acompanhar. Aqui, ó. Olha só a água que tá vindo para nós. Isso que eu tenho filtro, tá? Ó, agora eu vou mostrar o filtro. Quer ver? Não vou parar a filmagem, olha só. Isso com o filtro. Bairro Terço Salto. Olhem isso, gente. Não parei a filmagem, tá? Se lá embaixo tá assim, agora vocês imaginam aqui. Vocês imaginam aqui agora. Que eu tenho filtro, tá? Olhem só isso. Agora sim vocês vão ficar admirados. Agora vocês vão ficar admirados. Espera vir água. Tinha faltado água, veio agora. Olha ali. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Cleiton, de chá virou café. Café. Virou café. Café pretinho. Né? Que absurdo. Que Nossa, absurdo. Parece água de feijão, né? Absurdo. Absurdo. Não parece uma feijoada? Olha aí, ó. Parece, Cleiton. Que loucura. Gente, fomos atrás de respostas do SAMAI, que por nota informou que essa água suja tem relação com a falta de energia que afetou a ETA 2, Estação de Tratamento de Água, e os equipamentos que fazem parte do sistema de distribuição de água durante a noite de segunda-feira. Mas o que eu quero entender, Cleiton, eu também, é até onde que a falta de luz nesse equipamento deixou água desse jeito. Deixou a água como um café para a sua comunidade. Exato. Não, olha, é um absurdo. É inacreditável. Desculpa, mas com todo respeito, a gente continua com o espaço aberto. Essa nota não me convenceu. Não, e a gente continua, viu? Eles explicaram que a retomada dos trabalhos pode ocorrer, e esse arraste de material. Então, por isso, a SAMAI solicita que a população entre em contato com a central de atendimento, solicitando que um fiscal vá até a residência para que seja normalizado o abastecimento. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não é uma possibilidade. Até a pessoa entender o que está acontecendo, quanto tempo leva para que essa água seja... Se a pessoa mora sozinha, tá? E por acaso ela tem alguma deficiência, alguma necessidade, e não consegue distinguir a água boa da ruim, e começa a tomar isso aí. Como é que faz? Como é que faz, Cleiton? O contato é 115 115 ou pelo WhatsApp 99997-6102. Esse é o canal de atendimento para denunciar essa situação da água escura, para que as equipes se encaminhem até a casa da pessoa para poder restaurar o abastecimento de água. Antigamente, quando faltava água, a gente botava o copo e tinha o cloro, né? A gente distinguia, você viu o cloro sumindo aos poucos. Hoje não. Parece que as coisas mudaram, está vindo cada coisa, olha, está complicadíssimo.
Então tá aí o recado, 479-9997-6102. E lembrando, Júlia, que os caminhões-pipas do SAMAI vão reforçar o abastecimento em pontos onde existem reservatórios de menor porte ou sistemas que permitem a injeção de água na rede de abastecimento para ajudar a normalizar o abastecimento o mais breve possível. É claro que a gente vai continuar acompanhando. Se algum morador lá de Blumenau ou de qualquer ponto do estado tiver algo semelhante, dependente da companhia da sua região, manda vídeo pra gente que estamos aqui para te ajudar. Nossos canais estão abertos. E Cleiton, falando em água suja, Sim. o Instituto do Meio Ambiente informou que a formação de espuma registrada recentemente na Lagoa da Conceição tem origem natural e não está relacionada à contaminação química, Cleiton. Ah, é? Segundo a análise técnica preliminar, o fenômeno é semelhante ao observado em outubro deste ano. Está associado à decomposição de biomassa com presença de espécies marinhas, indicando a entrada de água no mar da lagoa. De acordo com os técnicos, a combinação do alto nível de nutrientes da lagoa com a passagem recente de um ciclone favoreceu a mistura das águas e a liberação de substâncias orgânicas responsáveis pela formação da espuma. Eu só deixo aqui um questionamento. A Eu primeira tive espuma lá. que apareceu. A primeira espuma. Foi eu antes, estive lá, né? exato. A primeira espuma, eu estive lá. Ali onde é que tinha aquela marina. E por que eu presenciei milhares de siris mortos? Bem próximos a essa espuma. Ué, se é um fenômeno natural, vida marítima, vai matar outra espécie marítima? A gente queria entender É o que tipo de questionamento, quero material entender. natural é esse. Claro. Exato. É um questionamento natural não só nosso, mas também da comunidade que está lá convivendo com esse tipo de situação, enfim, com esse tipo de fenômeno, será? Acontecimento? É verdade. É esse caso que tem preocupado É claro muita que a gente gente vai ficar olhando, né? 19h23 agora, Júlia, olha, no norte da ilha, moradores convivem há anos com um problema que se agrava a cada verão. Ônibus e vans de turismo estacionados de forma irregular em ruas estreitas e de grande circulação. Cleiton, a situação coloca em risco crianças que frequentam creches e escolas da região e levanta questionamentos sobre fiscalização, sinalização e o cumprimento das regras do turismo na capital. Vocês vão conferir agora na reportagem. Para essa temporada, Florianópolis espera receber 3 milhões de turistas, muitos deles de fora do país. As praias do norte da ilha são as mais procuradas, entre elas Canasvieiras e Ingleses. Porém, justamente nessa época, moradores enfrentam um problema que gera transtorno diário: o estacionamento irregular dos ônibus de turismo. Existe um decreto 28722 da Prefeitura, que foi criado em novembro, proibindo o estacionamento de ônibus em qualquer local. Até porque em Canasvieiras, como citado, são ruas estreitas que atrapalham o fluxo dos trânsitos. A Lei Municipal 10.194 de 2017, em seu artigo 5º, proíbe o estacionamento de veículos de turismo nas vias públicas, praças e outros locais não delimitados pelo Poder Executivo do município, cujo descumprimento ensejará sanções previstas na legislação em vigor. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 28722, que trata sobre os selos de identificação de veículos de turismo. Hoje existe o selo de turismo, onde a gente vai ter o controle maior sobre todos os ônibus que entram na cidade. E nesse selo eles já são orientados, onde tem um ponto de descarte de dejetos e o estacionamento conveniado para que eles possam estacionar. De acordo com o decreto, os valores são os seguintes: ônibus, R$ 225 por visita, R$ 105 por pernoite. Micro-ônibus, R$ 135 por visita ou R$ 75 por pernoite. E vans, R$ 105 por visita e R$ 45 pernoite. Mas o que vemos são ainda muitos ônibus sem o selo obrigatório. Nós estamos aqui na rua Milton Leite da Costa, em Canasvieiras, uma das ruas muito utilizadas para o estacionamento dos ônibus de turismo. Aqui a gente está vendo um dos problemas que acarretam esse estacionamento irregular nas vias. Aquele ônibus ali, por exemplo, atrapalha a chegada do ônibus do transporte coletivo do município. Aqui, uma parada de ônibus. E a dificuldade que se tem de um ônibus poder parar aqui para embarque e desembarque de passageiros. Para cá, Irionto, vamos mostrar, mais ônibus utilizando a via pública, como é proibido já no artigo 5º da lei municipal.
A Camelin é proprietária de um dos estacionamentos privados aqui da região, legalizado, mas o problema aqui, ele persiste há muito tempo e sempre, é isso, Camelin? Sempre, sempre. A gente chama a polícia, eles dizem que não pode fazer nada porque não tem placa de proibição, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem um estacionamento, para nós prejudica para a saída e entrada dos ônibus, né? E eles não querem pagar e deixam em qualquer lugar. E isso prejudica não só aqui, como o trânsito de Canasvieiras, as ruas já são estreitas, né? E a gente já não sabe mais para quem recorrer, para o que falar. Teve ontem, passou aqui polícia, a guarda, tudo, mas ninguém fez nada. E é um transtorno. Fora que eles jogam o banheiro deles em qualquer lugar. Logo na rua? Porque aqui a gente tem nossa descarga de banheiro, tudo certinho, né? Esse é um outro problema enfrentado pelos moradores. Na emissão do selo, a Prefeitura da capital divulga os locais adequados para a realização do esvaziamento de carga de esgoto. E o não cumprimento acarreta em infração grave. O infrator está sujeito à penalidade e multa prevista na lei do Código de Vigilância em Saúde, a qual tipifica o ato como infração sanitária. A gente está aqui bem em frente à Associação dos Moradores de Canasvieiras. Bem aqui nesse local, os ônibus têm o acesso para fazer o descarte regular dos dejetos, dos banheiros dos ônibus. Assim sendo, logo que faz o descarte, seguem em frente para o estacionamento, um privado que tem aqui na frente, ou outros espalhados aqui por dentro de Canasvieiras. Esses ônibus, por exemplo, que estão estacionados aqui, estão de forma irregular. É proibido estacionar aqui nesse local. Assim como em Canasvieiras, os moradores dos Ingleses também sofrem com os transtornos causados com estacionamentos irregulares. Essas imagens foram feitas pela presidente da Associação dos Moradores do bairro, que luta por mais fiscalização. Isso vem causando problema sério porque atrapalha toda a mobilidade do bairro, às vezes cria congestionamentos que perduram por meia hora, uma hora, por causa de ônibus que estão estacionados em locais indevidos. Já conversamos com a prefeitura, já tivemos reunião, inclusive na temporada passada já foi feito esse mesmo tipo de trabalho. Outro problema que a gente tem também são os motorhomes, que também vêm e param indevidamente. Esse ano a prefeitura arrumou espaço para os dois, para o ônibus e para o motorhome, e a gente espera que seja cumprido, porque ontem já tivemos uma grande perturbação com esses ônibus enormes de turismo. Embora o decreto proíba o estacionamento em vias públicas e na emissão do selo o motorista já tenha esse conhecimento, ainda existem ruas sem a sinalização vertical informando da proibição, o que afastaria a desculpa de alguns motoristas em diversos casos. De acordo com o subcomandante da Guarda Municipal, a Prefeitura também irá investir nisso. A Guarda ela já vai começar, já começou, na verdade, a intensificar esse final de semana em Canasvieiras, norte da ilha, que é o maior fluxo de turismo, para que evitem esse estacionamento em qualquer local. Já foi conversado com a mobilidade, na Secretaria da Mobilidade, para que a gente possa já começar a intensificar mais placas nos locais. A Guarda ela também já está fazendo um levantamento nessas principais ruas, para poder, algumas ruas já foram colocadas mais placas, mas mesmo assim tem os motoristas que teimam em colocar os ônibus nesses estacionamentos proibidos. Então, dessa forma, se for necessário, será feito o recolhimento do ônibus também. As informações sobre o decreto, a lei, regras de descarte de dejetos e estacionamento, bem como a emissão do selo, devem ser feitas através do site seloturismo.pmf.sc.gov.br. Por uma temporada com menos transtorno e mais respeito por moradores, turistas e o meio ambiente. Bom, entendo que a Prefeitura quer receber e tratar o turista como ele realmente merece. E é assim que tem que ser. Receber todo mundo de braços abertos. A fiscalização da Guarda Municipal é importante. Agora, 2 pontos aí me chamam a atenção na matéria do Tiago. Vamos colocar placas? Porque aí sim o motora vai ter a responsabilidade, a obrigação de não colocar o seu ônibus onde tem uma placa apontada dizendo que aqui não pode. Infelizmente, muitos locais aí não tem a placa. Então, o motora que não conhece muito bem a cidade, coloque em qualquer lugar. E, é claro, o bom senso também de muitos motoristas, de quem vem para a nossa cidade. Nesse momento, com o verão se aproximando, como disse a Júlia, muitos vêm com uma vontade tremenda. Mas, infelizmente, tem uma minoria que a vontade acompanha também a falta de bom senso. É um ciclo e todo mundo pode fazer e ajudar.
para preservar a nossa praia, o norte da ilha, que é muito visitado. Na tarde do último domingo, a Polícia Militar prendeu um homem, mas o vídeo só viralizou agora. Agora chegou aquele momento. Enche a tela, por gentileza, aí, Rodrigão. Olha só, lá vai o homem, perseguindo lá o suspeito. Isso aconteceu em ruas de Balneário Camboriú, durante uma fiscalização de trânsito. O agente penitenciário, ou melhor, o agente policial, está nesse primeiro plano, levando a câmera aí. Na frente de mochila com a camiseta verde, o suspeito. Ele ficou próximo do suspeito, mas ele conseguiu se livrar e foi embora. Acredito que aí deve estar uns 120 km por hora, hein? Por aí, aproximadamente. Olha só, resbalou, quase caiu, puxou o guidão, caiu para a esquerda e colocou na faixa e foi embora de novo. Você viu que ele passou no meio dos carros? Tirando fino no meio dos carros e foi embora. Chega um determinado momento que, para ajudar esse policial que não consegue se aproximar, olha, quase bateu no veículo, e lá vai ele seguindo. Aparece, um outro policial vai aparecer no momento para ajudar nessa perseguição. Isso aconteceu durante muitos quilômetros, e olha aí, presta atenção, a moto parece que não está pegando, ele colocou o pé esquerdo lá, colocou o pé esquerdo para se equilibrar e colocar a moto na via de novo. Nesse momento, parece jogo de futebol, né? Nesse momento, veio o policial e aí ele vai perseguindo, o rapaz está um pouco mais atrás aqui com a sua câmera mostrando, e lá na frente outro policial, é um PM que vai embora e agora ele caiu. O suspeito cai nesse exato momento quando vai fazer a curva embaixo desse viaduto. Caiu com moto e tudo. Ali não teve o suporte para ele colocar o pezinho e foi no chão. E aí sabe o que tinha na mochila? A gente vai mostrar. Bom, primeiramente, a moto estava toda irregular. Desobedeceu a ordem de parada. Moto irregular. Colocou pessoas em risco. E aí os policiais encontraram 184 gramas de maconha. É isso aí. 184 gramas de maconha, balança de precisão, não era fraca, hein? Esse aí estava pronto para montar a barraquinha. Balança de precisão, maconha, tudo prontinho para a venda. E daí da moto ele foi para esse cantinho aconchegante aí, dentro do camburão. A moto não tinha placa, ou melhor, a placa estava adulterada e o suspeito foi atendido no hospital porque levou alguns arranhões, mas está passando bem. Agora paradinho, como manda o figurino, encaminhado à delegacia. Vem aí a previsão do tempo. É cada uma que aparece. A quarta-feira, pessoal, começa com friozinho. Muitas nuvens, nevoeiro em Santa Catarina, principalmente entre os planaltos e o litoral, por causa de uma massa de ar seco e frio. No amanhecer, as temperaturas ficam entre 5 e 10 graus nos planaltos, com valores ainda menores na serra, e entre 12 e 15 graus nas demais regiões. Ao longo da manhã, o sol aparece, o tempo fica firme em todo o estado catarinense. As temperaturas sobem, chegam perto dos 30 graus no Grande Oeste, passam em algumas outras regiões e de 24 a 26 nessas outras espalhadas principalmente para o leste de Santa Catarina. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha aí, 28 graus de máxima no oeste, extremo oeste de Santa Catarina, mas o início do dia, com 10 graus registrados. Nosso Vale do Itajaí entre 10 e 32 graus nesta quarta-feira. Serra Catarinense passando aí dos 20 graus, chegando a 26. Norte de Santa Catarina também deve passar dos 30 graus nesta quarta-feira. Nossa grande Florianópolis também deve chegar aos 30 graus. E sul de Santa Catarina deve ficar entre 8 e 27 graus nesta quarta. Como eu disse para vocês, verão só no final de semana, viu? A gente está ainda na primavera e essas amplitudes térmicas continuam por aqui. Nossas cidades também separadas para vocês: São José, Grande Florianópolis, entre 13 e 25 graus nesta quarta. Blumenau, com máxima de 25 graus. Joinville também deve chegar aos 22, Xanxerê, no oeste catarinense, entre 11 e 30 graus, e Lages, começando o dia com 7 graus e 24 de máxima durante a tarde. A gente vai rapidinho para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver. Oktoberfest Blumenau 2025 bate todos os recordes e obtém resultado histórico em público e faturamento. Todos os detalhes depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o nosso Tá Na Hora. Daqui a pouco tem o SBT Brasil. Obrigado pela companhia, pelo seu carinho. Daqui a pouco, mais zap aqui com a participação de como tratar um pet, porque os últimos casos
é pra gente esquecer, Júlia Matos. É, Cleiton Ramos. Mas agora a gente vai falar de sucesso, viu? Opa! A organização da última Oktoberfest, realizada em outubro deste ano em Blumenau, acaba de divulgar o balanço financeiro do evento. E a festa bateu todos os recordes, Cleiton. Maravilha, resultado histórico. Conta pra gente, Natiele Oliveira, que conhece Oktober melhor do que eu e do que você. Com certeza. Porque ela mora lá e ela vive Oktober. Então, a 40ª Oktoberfest Blumenau foi um verdadeiro sucesso, os números comprovam isso, e este foi o melhor desempenho financeiro da história do evento, então, de todas as edições. Neste ano, a edição teve um lucro de 12 milhões de reais, isso representa uma alta significativa, um crescimento de 25% em relação ao ano passado, de 2024. A receita total também não ficou atrás, batendo um recorde de 35,6 milhões de reais. Estes números foram apresentados em uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, e outro recorde que a gente precisa destacar foi o número de patrocinadores. Ao todo, 34 marcas se associaram à festa neste ano, e uma parceria que rendeu um bom impacto positivo para a festa, uma receita de 17 milhões de reais aos cofres públicos. O prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, comenta um pouco mais sobre esses números, a festa e principalmente como isso impacta no desenvolvimento econômico da cidade. Vamos acompanhar. Recorde de público qualificado, recorde de patrocínios, e isso se reverte em benefício à população. O turismo gera emprego, aumenta a renda, qualifica essa renda para que as pessoas possam vir para cá de fora para trabalhar, e quem é daqui também colocar um dinheirinho a mais no bolso, poder agora fazer uma compra melhor para sua família de Natal, ou seja, trazer qualidade de vida. O turismo tem impactado a nossa cidade somente neste ano, com as ações que a gente tem implementado desde o início do ano, em mais de 240 milhões de reais somente até setembro. E se a gente comparar o período de outubro que tivemos a Oktoberfest, esse número passa dos 270 milhões. O diretor-geral do Parque Vila Germânica, Guilherme Ginter, também explica como esse dinheiro está sendo reinvestido em outros eventos turísticos aqui da região da cidade. Olha só. O superávit que foi apresentado hoje, ele possibilita que a cidade de Blumenau organize eventos como o Natal em Blumenau, os maiores natais do Brasil, a Páscoa em Blumenau, que está absolutamente consolidado no nosso calendário, assim como o Réveillon no final do ano, um evento que se consolida a cada ano, e hoje certamente o maior evento de Réveillon do interior de Santa Catarina, fora do litoral. São mais de 90 mil pessoas que são esperadas, tudo isso fruto do resultado da Oktoberfest Blumenau, então é um produto importante e que precisa cada vez ter mais carinho, também no âmbito administrativo, para que a gente possa retroalimentar o turismo da cidade de Blumenau com importantes eventos que trazem muita movimentação econômica para a cidade. Cleiton e Júlia, e para quem gosta da festa, a edição deste ano já está marcada para 2026, entre os dias 7 e 25 de outubro de 2026. Então fica aí o convite para todos que gostam da maior festa alemã das Américas. E Cleiton e Júlia, eu aguardo vocês para curtirem um pouquinho desse evento. Volto com vocês aí no estúdio. Dessa vez vai eu, tá? Dessa vez vai eu, Nath, antes do Cleiton. Vai comer pra o gente home office. garantir. Vai comer o não, home office. daí já não garanto. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto de Blumenau. Mas, pessoal, essa semana tem mais Kombi do Verão SCC-SBT passando nas praias da Grande Florianópolis. Que maravilha! Amanhã a parada será Barra da Lagoa. Laércio Botega vai levar brincadeiras, dicas, muita animação e brindes para quem estiver por lá. Toda semana, uma praia diferente e você acompanha aqui no A Tarde é Nossa. Então fica ligadinho, porque o verão tá só começando. É, Cleiton, a Kombi do Verão SCC-SBT tá chegando com tudo. Barra da Lagoa, se você vai estar por lá, já coloca na agenda e esteja aqui com a gente quer a sua participação. Bora de zap, Júlia. Vamos Bora lá, de olha zap. só. Como tratar bem o pet. A Cláudia, essa é a nossa piazada. Nina, Luna, Ted, Mima, Tigrinha, Tel e Pontufa. Contei 7, contei Pantufa. 7. 7. Impossível tirar foto de todos juntos. Cláudia, te concorre? Impossível tirar de todos juntos. Olha aí, a coisa mais querida. Mais tirou. Lindos, lindos, família grande. Juliana também mandou pra gente, olha aí. Ah. Essa é a Aisha, uma ajudante do Papai Noel de respeito. Sim. Um abraço em todos do Tá Na Hora Santa Catarina, o melhor jornal do estado. Maravilha. Juliana Ferrari, que trabalha aqui com a gente, está Isso. afastada por motivos de saúde, mas obrigada pela participação. Mandou Coisa uma mais fotinha, linda, mandou a uma Aisha aqui com a fotinha. gente. Olha, fantasia, toda arrumadinha.
Elaine, realmente dói no coração tanta maldade com esses nossos companheirinhos. Aqui em casa, a Lica é muito bem cuidada. Cadê Vamos a ver Lica? a Lica. Ô, Lica. Coisa mais fofinha, achei. A guardiã. Braba, A guardiã. séria. Às vezes as mulheres têm que... Dali. Roseli também mandou pra gente. Essa é a nossa menina de 6 meses, Wendy. Já em clima de Natal. É um amor incondicional. Deixa eu ver a Wendy. 6 meses, coisa mais querida. Vai dar uma baita, hein? Coloca aí mais um, Vai dar uma Rafaela, boa baita. noite. Esses são os meus bebês. Coloca os bebês da Rafa aí, por gentileza, na tela do Tá Na Hora. Ô, bebês lindos. Meu Deus, que lindo. Que trio. Todos no Natal. Vamos encerrar assim Que com pena essas que não fotos deu pra lindas. colocar todos, né? Mas a gente daqui a pouquinho, em outro programa, a gente abre espaço pra vocês aí de casa. Muito obrigada por hoje. Amanhã tem mais. Beijo. Tchau, tchau.